E aí, povo, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Jesus, bom demais. Depois de 31 anos, quando criança eu vim para essa terra, fiquei 6 anos morando aqui nesse estado do Pará. Certo que não é para esse lado aqui que eu tô vindo, mas é um lado que eu tinha muita vontade de conhecer. Então, Itaituba, Altamira, e graças a Deus, depois de 31 anos, oh Jesus, é o clichê, né? O tempo passa. E eu sei disso, que o tempo passa. É exatamente por isso que eu orei mesmo ao Senhor, pedi. Falei, Deus, abençoa, Pai, que poder passear, né? Não é apenas a questão de passeio, né? Quem não sabe, estou morando no estado de Santa Catarina e muitos motociclistas, eles vão fazer a viagem, eles vão para o deserto Atacama, né? Lá no final do continente, o Ushuaia. E eu também estava pensando nisso daí, mas eu falei, poxa, eu vou conhecer um pouquinho os lugares que eu gostaria de ter conhecido e que não tinha tido a oportunidade de conhecer. Então vim pegar a estrada, né? Então é uma baita de uma moto aí, para quem se por acaso não conhece, isso aí é uma Tiger 1200. Não é porque tem motor que eu posso sair como um louco. No dia a dia, no meu trabalho, dá 23 quilômetros da minha casa no meu trabalho, geralmente eu vou de moto. Então nesse trânsito aí de cidade, as meninas de bis me passam. Então não é ser louco, né? Procurar ter segurança. Mesmo assim a gente sabe que já é perigoso. Então, nesse momento aí, né, havia tombado uma carga, mas graças a Deus não teve problema nenhum. Apenas o que se perdeu foi a carga, né, de milho. E as pessoas estavam aproveitando ali. Então quem vai ficar feliz são as galinhas, que vão estar ficando felizes aí com essa carga aí, né? Com esse milho aí no papo delas. Os porcos também. E tá certo, as pessoas não estavam saqueando, estavam ali abandonado. E para não ficar fedendo, tem que fazer bom uso desse produto aí, desse alimento, né? Então vou estar deixando vocês aí com essa imagem, com as imagens, né? As capturas aí. Como é bom, é gostoso, né? Então esse trecho aí eu peguei ali da divisa do estado do Pará, entrando, vou colocar, vai estar sendo passado até Alter do Chão. Então aí Alter do Chão, o dia aqui no Alter do Chão eu faço outra parte, mas a viagem até Alter do Chão. Santarém, Alter do Chão, o bairro Alter do Chão. Lugar muito lindo, tá? Se você tiver oportunidade de conhecer, venha conhecer. Finalzinho do capítulo 5 lá de Timóteo em diante, diz assim: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos ao julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas. Depois você lê certinho, se por acaso você não entendeu. Mas é que eu estou mantendo uma leitura. Todos os que estão debaixo de jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas
e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o nosso ensino, que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem em ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atolaram e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus ou mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Eu recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contrárias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns se desviaram da fé. A graça seja com vocês. Irmãos, eu insisto em dizer que conhecendo a palavra, nós não seremos levados por de doutrinas. Eu tenho procurado ter a minha leitura diária da palavra, e assim a gente vai tocando a vida. Então, que o Senhor te guarde, te abençoe, mas algo que é para nós, algo que depende de nós, é a leitura. Tem muitos aplicativos que a pessoa consegue ter até mesmo o áudio, né? E eu vou seguindo alguns. Eu tenho alguns aplicativos de estudo e de áudio também, para você ter uma ideia. A questão é que você tem que prestar atenção na palavra do Senhor. Não adianta você ouvir, não adianta você ler e passar batido. Então, igual essa carta de Paulo a Timóteo, as epístolas pastorais, são recomendações para um jovem, para uma pessoa, no caso Timóteo, a ter uma vida comprometida com Deus, de ensinamento mesmo, para com o Senhor Jesus, de como proceder, de como viver. Tem muitas situações que chamam a atenção nesse trecho que eu li, né? E o pecado de alguns são manifestos antes do juízo, e outros serão manifestos no juízo. Então tem pessoas que conseguem esconder
mas aos olhos do Senhor ninguém esconde. A questão das boas obras, assim também as boas obras. Algumas já são manifestas, outras não. E também algo que chama a questão em relação às riquezas, né? O amor ao dinheiro. Poderia ficar falando bastante sobre isso, mas o ser rico não é errado, né? O procurar a subsistência, até porque quando nós temos um pouco mais de dinheiro, nós conseguimos abençoar outras pessoas também. Mas o amor ao dinheiro, e ele fala também, isso chama muita atenção: ordena aos ricos não colocarem a sua esperança nas riquezas ou na riqueza, que ela é passageira, ela é ilusória. Então a riqueza, de que adianta a riqueza? E Paulo fala a Timóteo, porque desse mundo nada nós levaremos. Então estejamos tendo o que comer e estejamos vestidos, estejamos felizes. Como falta isso para nós hoje? Hoje nós vemos ricos pagando psiquiatra, psicólogos, fazendo tratamento, né? Então as pessoas hoje estão doentes por falta de uma visão, por falta de um objetivo em suas vidas. E eu diria que isso por falta de Jesus. Então, não coloque a sua esperança nas riquezas, mas em Deus. E aí a gente continua tocando a vida, caminhando. E ele termina dizendo: Timóteo, guarda o depósito que foi confiado. Então, guarda aquilo que te foi confiado, aquilo que te é precioso, que é uma vida com Deus, tá? Deus abençoe, irmãos. Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos a Tua graça, agradecemos o Teu amor, agradecemos o Teu poder. Espírito Santo, agradecemos pelo Senhor continuar insistindo e investindo em nossas vidas, Deus. Pai, assim como esse jovem na época, Deus, que Paulo escreveu, Timóteo, pelo que eu entendo, Deus, ele não era um vacilão, ele não era uma qualquer pessoa, mas ele era firme e fiel com o Senhor. Tinha suas lutas, Deus. Pouco antes, no texto que nós lemos, Deus falava que ele tinha as enfermidades. Fiel ao Senhor e mesmo assim fiel e firme no ministério, ensinando, exortando, cuidando das pessoas. E mesmo assim tinha as enfermidades deles, as lutas dele, assim como Paulo tinha o seu espinho na carne. E ele foi fiel ao Senhor. Então, o Espírito Santo nos ajuda também, ajuda o Teu povo a continuar e a ser fiel com o Senhor. Assim como Paulo, Deus, ministrou a Timóteo, escreveu a Timóteo. Timóteo teve bastante tempo com Paulo. Que o Senhor, Espírito Santo, esteja tendo bastante tempo conosco, que o Senhor esteja nos ensinando. E assim como para Timóteo foi ensinável, que nós estejamos sendo ensináveis também, que nós estejamos aprendendo também, Deus, do Senhor, estejamos fiéis ao Senhor, e que venhamos a testemunhar do Senhor, venhamos a honrar ao Senhor. Abençoa nossos líderes, abençoa a política, que o Teu povo esteja tendo temor, em relação aos líderes políticos, Deus. Que o Teu povo esteja tendo consciência que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Que é para nós nos manifestarmos nesse mundo, Pai. E também através da política, Senhor. Ensina o Teu povo, Senhor. Pai, cuida daquelas pessoas que estão em aqueles países lá que estão em guerra. Países africanos também, Deus. Espírito Santo. Pessoas que estão próximas de nós, Pai. Que a Tua palavra fala que no depender de nós tenhamos paz com todos. Ensina-nos, Deus, a vivermos de maneira digna do Senhor, Pai. Continua a abençoar aqueles que Te buscam, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, povo. Um abraço, até mais.
are torn. Sweat coming through my shirt. Keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Oh, bleeding till I own this dream. Build it like you've never seen. Even at the mountaintop, I'm never gonna ever stop. I won't wait another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Won't wait another minute. I won't wait another minute. I won't wait another minute. No, I won't. Yeah. I won't wait another minute. No, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. Take it up now, take it up. Take it up now, take it up. I'm a hit rock bottom, sitting on an old bar stool. Paid my tab and put me in a cab, but he didn't have to. He could see I was hurting. Oh, I wish I got his name, 'cause I didn't feel worth saving. Save me just the same.